Terceira aula do nosso canal. No vídeo de hoje, pessoal, nós iremos dar continuidade à modelagem dessa nossa casa low poly. Como vocês podem ver, já temos um grande avanço em apenas 2 aulas. Se você é novo no canal, te convido a se inscrever no canal e aceder aos links da descrição, de modo a poder acompanhar essa série a partir de 1 até o render. Eu sou Dinson e mais uma vez peço a vossa inscrição para você me ajudar a bater a tão sonhada meta dos 10.000 inscritos aqui no canal. Vamos ao vídeo. Como vocês podem notar aqui, já temos um grande avanço, já modelamos todas essas bases. Então o que eu vou fazer a partir de agora, necessariamente falta nós modelamos aqui as almofadas, a nossa televisão e a nossa porta. Então o que eu vou fazer, vou sair da visão daqui da câmera, vou pressionar aqui e vou dar um Shift A e adicionar aqui necessariamente um cubo. Depois vou dar um SX assim, vou puxar até aqui, dar um SX novamente, dar um S para diminuir a escala desse modelo, assim, desse jeito. Depois vou dar um SY até mais ou menos aqui. Vou puxar até aqui, dar um SX assim. Lembrando que as dimensões desse nosso modelo estão aqui na lateral. Para quem simplesmente quer atingir logo esse render aqui sem precisar dar voltas, é só copiar esses valores que estão aqui. A parte daqui dá para Dimensional e o vosso modelo ficará exatamente assim. Depois, o que eu vou fazer? Vou entrar necessariamente aqui, vou entrar na seleção por face, vou selecionar essa face, vou dar um I, assim, de insert, e vou dar um SZ aqui. Vou dar um E de extrude um pouco para dentro, assim, para ficar desse jeito. E vou virar a parte daqui de trás, vou dar um Ctrl R, 2, assim. Vou dar um SY até aqui. Vou dar um Ctrl R, 2, assim. E vou dar um SZ assim. Eu vou puxar essa base até mais ou menos aqui. Depois vou entrar na seleção por face, vou selecionar essa face, vou dar um E até aqui e vou dar um Ctrl R2 assim. Opa, apenas o Ctrl R. Vou entrar na seleção por face, vou selecionar essa face, vou dar um E até mais ou menos aqui e vou dar um E, vou dar um S assim, um SY assim. Depois eu vou dar um E assim. E dessa forma simples nós podemos modelar aqui a nossa televisão assim. Então agora o que eu vou fazer, vou modelar aqui as nossas almofadas. Vou dar um Shift A e adicionar um cubo assim, como vocês podem ver. Vou pressionar M, vou entrar aqui nesse segundo cubo e virei até a partir daqui também no segundo layer. Vou dar um SX assim, como vocês podem ver. E vou dar um SY assim. O que eu vou fazer a partir de agora é simples. Eu vou entrar no Edit Mode, vou dar um Ctrl R aqui no centro, assim. Vou entrar na seleção por face, vou selecionar essas faces aqui, desse jeito, e vou pressionar X face. Virei até aqui nos modificadores e adicionar o modificador Mirror, assim, espelhamento, e vou espelhá-lo no eixo Z, desativar o eixo X, assim. Depois, o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl R3 aqui no centro, assim. Depois vou entrar aqui na seleção por face, vou selecionar essa face e essa face, vou dar um SX assim, desse jeito, como vocês podem ver, assim. Vou puxar até aqui. Depois vou dar um Ctrl R aqui no centro, assim. Vou selecionar essas bases, vou dar um SY, puxar até aqui. Opa! Vou selecionar essas duas bases, assim. Vou dar um SY assim, para puxar para dentro, assim, como vocês podem ver. Depois vou dar um Ctrl R aqui no centro, vou entrar no Edit Mode, vou dar um Ctrl R aqui no centro, assim, como vocês podem ver. E vou selecionar essa parte e essa parte, essa parte e essa parte, e vou puxá-los para cima, assim, como vocês podem ver. E vou tentar que necessariamente esse nosso modelo está meio que geométrico. Vou selecionar essas partes aqui e essas partes aqui. Vou dar um SX assim, bem ajustado com essa base aqui, como vocês podem notar. Então, depois de fazer isso, o que eu vou fazer? Vou entrar aqui na seleção por polígono, vou selecionar esses dois polígonos. E esses dois polígonos vou dar um SX assim, desse jeito, de modo a expandir. E com essa forma adequada, vou entrar aqui nos modificadores, virei até aqui no Bevel e nos modificadores Subdivision Surface, assim.
Então o que nós temos que fazer agora, para agora nós temos que ajustar ainda mais esse nosso modelo. De princípio vamos dar um SZ nele assim, como vocês podem ver, e um SX nele assim. Vou entrar no Edit Mode, na seleção por aresta, vou selecionar essas duas arestas e essas, vou dar um SX assim, de modo a introduzi-las assim. O mesmo vale para essa base e essa base, um SX de modo a introduzi-las assim, como vocês podem notar. Então o que nós iremos fazer a partir de agora é simples, vamos dar também a mesma continuidade ou a mesma base nessas laterais aqui. Então, dando continuidade, eu vou dar um controller aqui e um controller aqui. Depois disso, o que eu hei de fazer? Vou entrar na seleção por aresta, vou selecionar essa aresta e essa aresta. Eu vou dar um SX assim, como vocês podem ver. Desse jeito, muda daquela ajustada básica. Depois, virei até aqui no bevel, aqui no width e vou baixar esse valor até no 0, assim, como vocês podem ver. E virei até aqui no Subdivision Surface e vou dar o valor de 2, assim. E como vocês podem ver, já adquirimos aqui a forma de um sofá básico para podermos usar aqui no Blender, assim. De uma figura tão improvável como aquela, eu acho que você desconfiou que não íamos atingir. Então, vindo até aqui no Smooth, assim, eu vou dar um M e trazer esse modelo até aqui no primeiro layer, assim. Virei puxar essa base aqui para cima e adicionar uma textura assim no New. Depois entrar na visão da câmera, pressionando 0, dando um S para ajustar esse nosso modelo aqui, assim. Vou dar um RZ assim e vou puxar esse nosso modelo aqui no centro, assim. Como vocês podem ver. Vou dar um RY também, mas vou deixar, depois vou dar um Shift D. Vou puxar essa nossa base até aqui, dar um RX e ajustá-la aqui. Puxar aqui até aqui. Também ajustar essa base aqui. Necessariamente assim, como vocês podem ver. Então o que falta agora, pessoal? Agora falta a nossa porta. Então, certamente você já estranhou essa nossa base aqui, que ela está muito grande. Eu simplesmente fiz isso para dar aquela dimensão. Vou dar um SY assim, diminuir, vou diminuir, vou puxar até aqui para fora nessa base aqui, como vocês podem ver. Depois vou selecionar essas duas partes, vou puxar até mais ou menos aqui, e selecionar essas duas partes e puxar até mais ou menos aqui. Por quê? Porque as dimensões do nosso modelo ficaram meio que desuniformes assim. E vou puxar essa base aqui até mais ou menos aqui, de modo a dar aquela uniformidade novamente ao nosso modelo. Vou selecionar essa base, vou puxar até aqui, assim. Depois vou dar um Shift A e adicionar um cubo, dar um S e ajustá-lo aqui, puxar até aqui, dar um S ainda mais. Depois daí vou dar um SY assim, diminuir essa base até mais ou menos aqui. Depois vou pressionar 5, 3 e 1. Vou dar um SZ assim, puxar até aqui, assim, desse jeito, e ajustar aqui. Depois vou pressionar 5 para sair dessa visão, só para obtermos essa nossa base. Depois do que eu de fazer, vou entrar no Edit Mode, vou entrar na seleção por face, vou selecionar essa face, vou dar um I assim, vou puxar até mais ou menos aqui. Depois disso, o que eu hei de fazer? Depois de dar o nosso I, eu vou pressionar E, puxar para dentro, assim. E vou dar necessariamente outro I, assim, desse jeito, e vou dar um E, assim. Criar necessariamente degradações desse jeito. Depois vou dar um Ctrl R2 assim, vou dar um SX até mais ou menos aqui e um Ctrl R2 dar um SX até mais ou menos aqui, como vocês podem ver, e outro Ctrl R2 nessa base aqui de cima. Ctrl R2 assim, desse jeito, assim. Depois vou pressionar M para trazer essa nossa porta até aqui, nesse layer, assim. Depois disso, o que eu vou fazer? Existem duas formas para nós facilitarmos tudo. Vou dar um Shift D, puxar essa base até aqui, entrar no Edit Mode
e selecionar, entrar na seleção por face, selecionar essas faces aqui, assim, dar um Edit Extrude até aqui, como vocês podem ver. Ou podem simplesmente fazer isso de forma analógica, não tem problema, mas vou usar esse método para facilitarmos tudo. Voltando até aqui, tá no 5.1, vou posicionar essa nossa porta aqui, como vocês podem ver, assim. Vou pressionar 5, vou pressionar 0, e vocês podem ver que o nosso modelo ele está bem modelado e já não falta nada, pessoal. Então na nossa próxima aula iremos entrar na aula necessariamente da texturização, em que nós iremos dar cor e vida ao nosso modelo. Depois na aula 5 nós iremos dar considerações finais, como sempre, sobre esses nossos modelos. Então Blender não foi bom ter modelado com vocês até aqui. Se você absorveu tudo, deixa aquele like, comente o que você achou. E se ainda não absorveu, fortemente necessariamente te aconselho a você necessariamente repetir essa aula de modo a absorver tudo. Eu sou o Edson Blenderano, se inscreva no canal para me ajudar a bater a tão sonhada meta dos 10 mil inscritos aqui no canal. Até a nossa próxima aula.